Olá, estamos começando a nossa jornada do propósito. Sou Jorge Silvares. Nessa jornada nós vamos aprender as 17 leis espirituais para se tornar um líder de alto padrão. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva para se inscreva e também você clica no sininho para receber todas as aulas, para você aprender todas essas leis, para você se tornar um líder de alto padrão. Mas se você ainda quiser algo mais, se tornar um líder de excelência, você ainda pode adquirir um curso que é um curso Liderança de Excelência. É só você clicar na descrição e você vai estar tendo acesso a esse curso. Então nós vamos começar a nossa aula de hoje com a primeira lei para se tornar um líder de alto padrão. A primeira lei para você ter um perfil ideal para se tornar uma liderança de alto padrão é a lei da tampa. Você sabe o que significa a lei da tampa? A lei da tampa diz respeito à capacidade que uma pessoa tem de liderar. Então, quanto maior for a capacidade de uma pessoa liderar, quanto menor for a capacidade de uma pessoa liderar, mais baixa essa tampa vai estar. Quanto maior a capacidade dessa pessoa liderar, mais alta essa tampa vai estar. Essa lei da tampa, ela foi criada por especialistas para poder medir a capacidade de pessoas que podem chegar no cargo de liderança. Então, se a capacidade dessa pessoa é alta, a tampa do potencial dessa pessoa é alto. Se a sua capacidade de liderar é baixa, a tampa dessa pessoa é baixa. A tampa é usada como instrumento metafórico para medir a capacidade de liderança de cada pessoa. Então, se o nível de liderança de uma pessoa em um recipiente está no nível 5, entende-se que o potencial de uma pessoa jamais será maior que a medida do recipiente. Então, se por exemplo, nesse recipiente, observando várias características dessa pessoa, então nesse recipiente, observando as características desse potencial líder, então analisando o nível de características que essa pessoa tem, vai se avaliar pela tampa qual o nível que essa pessoa está de liderar. Então, entendido sobre o que é a lei da tampa, nós vamos entrar sobre a medida de Deus, os critérios de Deus para medir uma pessoa, para que ela possa ativar nela um perfil ideal de um líder de alto padrão. Então agora nós não vamos falar de uma pessoa comum, nós vamos falar do servo de Deus, daqueles que Deus separa para liderar. Quando o líder se trata do servo de Deus, o potencial de liderar vai além da capacidade e da habilidade dessa pessoa. Não basta somente continue melhorando, dê o seu melhor, realize com excelência. Essas qualidades para Deus não adiantam. Qual é o primeiro critério de avaliação de Deus para que uma pessoa possa liderar? Primeira coisa, o coração dessa pessoa.
Deus não escolheu Davi pela capacidade que ele tinha. Deus escolheu Davi pelo coração que ele tinha. Jessé estava escolhendo pela aparência. Todos sabemos que Jessé estava olhando pela aparência. Mas Deus diz: eu não escolho com os olhos dos homens, eu escolho com os meus olhos. Então, o primeiro critério que Deus observa para que uma pessoa possa liderar é o seu coração, é a sua obediência a Deus. Então, a pessoa pode ser dotada de muitas habilidades, mas se essa pessoa não tem um coração quebrantado diante de Deus, para Deus essa pessoa não vale nada. Então Deus, primeiro é o critério de avaliação de Deus para que uma pessoa possa se tornar um líder de alto padrão, é o seu coração. Todos nós sabemos que Davi foi um líder de alto padrão, mas faltou muitas coisas para Davi ser um líder de excelência. Então, você pode chegar num patamar de ser um líder de alto padrão, mas você precisa se capacitar ainda mais para se tornar um líder de excelência. Por isso que eu já te indico um curso que está aqui na descrição, para que você possa adquirir e se tornar um líder por excelência. Então, quando o líder se trata do servo de Deus, ele primeiro precisa ter o coração quebrantado. A ferramenta que Deus usa para avaliar o potencial de um líder que ele quer é diferente das ferramentas humanas. Então, vamos olhar para as capacidades de Saul e de Davi diante da tampa de Deus. Usando a tampa de Deus, como que esses líderes se saíram com o olhar criterioso de Deus. Então, Saul e Davi tinham caminhos semelhantes, mas as reações deles diante desse caminho eram diferentes. E nós vamos ver. Então, a tampa que avaliava Saul o limitava de várias capacidades. Então, a tampa de Saul o limitava de várias capacidades. Saul, ele era um cara medroso. Saul, ele era um cara impaciente. Saul era um cara que se deixava se levar pelo engano. Saul, ele tinha uma obediência a Deus parcial, que para Deus é a mesma coisa de desobediência. Saul era dotado de inveja, de covardia. Saul era um camarada que usava da perseguição para intimidar, até chegar no ponto de cometer o próprio suicídio. Então a tampa de Saul, a tampa de Deus, avaliando as capacidades de Saul, ele não tinha capacidade para se tornar um líder de alto padrão. Mas por que Saul se tornou um líder? Então por que Saul se tornou governador? É interessante a gente entender que o cargo, o título, não significa que essa pessoa é um líder. Porque muitas vezes uma pessoa ela pode estar no cargo, mas ela não ser considerada como um líder. Ninguém a vê como um líder. Porque muitas vezes essa pessoa que está no cargo, essa pessoa que está ocupando um ofício, ela não tem se posiciona quanto às suas capacidades de liderar. Então a gente não pode confundir que alguém que esteja no cargo, ela é
uma liderança, ela é uma autoridade, que é diferente de liderança. Ela tem que ser reconhecida como uma autoridade, mas não como uma liderança. Então, é diferente essas coisas. Você pode ser uma autoridade, mas ser munido de incapacidade de ser um líder. Agora nós vamos ver as tampas que não limitaram Davi. Então Saul, ele foi um camarada que foi limitado pela tampa. A tampa achou em Saul limitações, capacidades limitadas para se tornar um líder de alto padrão. Já Davi, a tampa elevou o nível da capacidade de Davi. Por quê? Porque Davi, ele teve muito problema na família dele. Ele era o mais novo dos irmãos e pastor de ovelha. Ou seja, Davi não poderia ser um líder sendo o mais novo, pelas leis, né, antigas. Era um problema. Davi não poderia se tornar um líder sendo pastor de ovelha, porque segundo as tradições ele tinha que ter um lado acadêmico, ter estudado. Mas Davi era simplesmente um pastor de ovelha. Mas Davi não se deixou que isso o abatesse. Então a tampa de Davi começou a subir. Quando Davi está na sua família, ninguém da família de Davi via potencial em Davi para se tornar um líder e ser ungido rei. Entende? Ninguém na família de Davi enxergava potencial em Davi para se tornar um líder de alto padrão. Talvez na sua família ninguém te enxergue que você possa ter um potencial para se tornar um líder de alto padrão. Mas se você tiver os critérios, se você buscar os critérios que Deus avalia o homem, você pode sim se ver como um líder de alto padrão e buscar, porque não adianta somente se ver, você precisa buscar essa capacidade. Davi foi testado no medo. A palavra diz que Golias desprezou Davi. Por quê? Porque quando ele olha para Davi, ele vê aquele garotinho pequeno, de baixa estatura. E ele diz: eu vou pegar seu corpo morto e vou dar para as aves comer. Vou jogar também para as feras do campo comer. Você não tem capacidade de me vencer. Foi isso que Golias falou para Davi. E Davi fez o quê? Enfrentou o gigante. A tampa de Davi sobe mais ainda. Vê que a tampa vai subindo o nível de Davi quanto de Saul? Davi foi testado nas perseguições. Saul perseguia Davi o tempo todo, era de forma implacável, tentando sabotar a liderança e a eficiência de Davi. Mas o que Davi fez? Fugia. Ele respeitou a autoridade de Saul. Davi, mesmo Saul estando no trono, talvez Davi não via esse homem como um líder, mas ele respeitava a autoridade. Então, muitas vezes tem pessoas na sua vida que essa pessoa não tem capacidade de ser um líder na sua vida. Mas se ela é uma autoridade, você tem que respeitar. Você não precisa se ver, você não precisa ter o olhar de um líder,
de ela ser um líder sobre a sua vida, mas você precisa ter o olhar de autoridade. Se essa pessoa é uma autoridade na sua vida, você vai respeitar o ofício e não o papel de liderança, porque o líder, o papel do líder é conduzir. Então, você não pode deixar uma pessoa conduzir sua vida se ela não tem critérios estabelecidos para conduzir a sua vida. Mas você considera essa pessoa como autoridade pelo ofício que ela possui. Então, outro critério que subiu a tampa de Davi foi a obediência a Deus. Davi, ele não tinha uma obediência superficial a Deus, uma obediência fantasia. Davi, ele obedecia a Deus de forma verdadeira e fiel. Então, se você quer ser uma pessoa, se você quer ativar na sua vida uma liderança de alto padrão, você precisa aprender como Davi, a vencer os seus inimigos internos, a vencer os seus inimigos internos e externos. Golias, ele enxergava Davi. Golias era um inimigo que confrontava Davi pelo lado de fora. Mas Saul tinha seus inimigos que o confrontava do lado de dentro. As mesmas armas que Golias usava para matar Davi eram as mesmas armas que estavam matando Saul pelo lado de dentro. Davi venceu os inimigos tanto do lado de fora quanto do lado de dentro. A lição que fica é: se você quer ser um líder de alto padrão nas mãos de Deus, você precisa começar a lutar contra os seus inimigos externos e contra os seus inimigos internos. Então, nessa primeira aula, nessa primeira lei da tampa, como está o seu nível de capacidade hoje para ser um líder de alto padrão nas mãos de Deus? Você hoje tem essa capacidade de ser ativado como um líder de alto padrão? Então, escreva nos comentários eu quero que você escreva nos comentários a mesma palavra que Davi declarou para o gigante quando foi lutar com ele. Eu vou vencer, não pela minha capacidade, mas pelo nome do Senhor dos Exércitos. Davi declarou isso quando foi lutar com o gigante. Você vem com armas humanas, mas eu vou vencer você no nome do Senhor dos Exércitos. Então, se você quer ser um líder de alto padrão, um líder usado na mão de Deus, se você quer ter uma jornada, se você quer ser um líder de alto padrão na mão de Deus, continue assistindo essa jornada do propósito de se tornar um líder de alto padrão. E se você quiser se tornar ainda mais um líder de excelência, eu vou deixar para você aqui embaixo um curso, Liderança de Excelência, e você pode estar adquirindo esse curso e você pode estar crescendo ainda mais. A palavra diz que a seara é pouca e grandes são os ceifeiros. Ou seja, está faltando trabalhadores na seara de Deus e você precisa se preparar para Deus te usar
como um líder de alto padrão e um líder por excelência. Então nós nos vemos na próxima lei, na segunda lei para se tornar um líder de alto padrão. Então nós ficamos por aqui, tamo junto. Vamos que vamos.